A Battle of Old Trafford ocorreu em 21 de setembro de 2003, no clássico entre Manchester United e Arsenal. O jogo ficou marcado pela intensidade e um episódio notório. Aos 93 minutos, Van Nistelrooy perdeu um pênalti decisivo e a partida terminou empatada em 0-0. Um desentendimento acalorado resultou em um tumulto com jogadores de ambos os times envolvidos. Martin Keown, em particular, exibiu emoções intensas ao encarar Van Nistelrooy. A atmosfera inflamada ressoou no futebol inglês, tornando a Battle of Old Trafford um episódio memorável na história da Premier League. A Batalha de Old Firm de 1987 entre Celtic e Rangers foi marcada pela intensidade e violência. O árbitro expulsou 3 jogadores nos primeiros 30 minutos, acirrando os ânimos. Aos 62 minutos, uma entrada brutal de Terry Butcher resultou em sua expulsão. O caos se instaurou quando o técnico Graeme Souness, dos Rangers, plantou a bandeira de seu clube no centro do campo rival após a vitória. O gesto inflamou ainda mais as tensões sectárias entre as torcidas, tornando esse confronto uma das páginas mais sombrias e memoráveis da rivalidade Old Firm. Em 1962, Boca Juniors e River Plate protagonizaram o intenso confronto conhecido como El Batallero. Em um estádio fervoroso, as equipes entraram em campo com rivalidade histórica. A tensão aumentou quando o Boca garantiu a vitória por 1-0, marcando o único gol do jogo de pênalti. O River poderia ter igualado o placar, mas desperdiçou um pênalti. Este confronto épico foi marcado pela entrega feroz dos jogadores, lances eletrizantes e uma atmosfera apaixonada. A Batalha de Santiago, na Copa do Mundo de 1962, foi um confronto explosivo entre Chile e Itália. Com cartões ainda não introduzidos, o árbitro Ken Aston perdeu o controle. Em meio a cotoveladas, socos e entradas brutais, Leonel Sanches e Ferrini foram expulsos. O caos persistiu com a expulsão de outros jogadores. O Chile venceu por 2-0, mas a Batalha de Santiago ficou imortalizada como um dos momentos mais brutais e controversos da história da Copa do Mundo. A Batalha de Highbury refere-se ao confronto acirrado entre Manchester United e Arsenal, em outubro de 1990 no estádio Highbury. O jogo ficou marcado por tackles ríspidos e agressões. Nigel Winterburn, do Arsenal, e Dennis Irwin, do Manchester United, desencadearam um tumulto no campo. Todos os jogadores, com exceção do goleiro do Arsenal, David Seaman, participaram da confusão e o Arsenal venceu por 1-0. A Batalha de Highbury simboliza uma das rivalidades mais intensas do futebol inglês na época. A Batalha de Nuremberg ocorreu durante a Copa do Mundo de 2006 no jogo entre Portugal e Países Baixos. Em 25 de junho, em Nuremberg, o árbitro argentino Valentin Ivanov distribuiu 16 cartões amarelos e 4 vermelhos, estabelecendo um recorde para um jogo de Copa do Mundo. A intensidade do confronto ficou evidente com entradas duras, discussões acaloradas e jogadores caídos. Portugal venceu por 1-0, mas a partida ficou marcada como uma das mais violentas da história da Copa do Mundo, deixando uma lembrança impactante pela sua intensidade física e as emoções à flor da pele. Em 2002 ocorreu a épica Batalha de Bramall Lane, entre Sheffield United e West Bromwich Albion. O jogo intensificou-se quando o Sheffield ficou com apenas 6 jogadores em campo, perdendo 5, devido a expulsões e lesões. O caos atingiu o ápice quando o goleiro do Sheffield, Simon Tracy, também se machucou. Diante da impossibilidade de continuar, o árbitro Mike Dean encerrou a partida antes do tempo regulamentar, declarando a vitória por 3-0 para o West Bromwich. Essa surreal e histórica batalha permanece como um dos eventos mais extraordinários e inusitados da história do futebol inglês. Batalha de Highbury é como ficou conhecida uma partida amistosa de futebol entre Itália e Inglaterra em 14 de novembro de 1934 no Highbury Stadium, na Inglaterra, introduzindo o termo Batalha de Highbury na história do futebol. A partida ganhou notoriedade não só por ter sido muito violenta, mas por seu contexto histórico. Benito Mussolini queria a vitória a todo custo, pois acreditava tratar-se de um confronto de ideologias. Do lado inglês, era o orgulho que estava em jogo. A Inglaterra jamais havia perdido um jogo em casa e estava jogando com a recém-campeã do mundo.